Daniel, muito boa tarde a ti, boa tarde também para o amigo, para a amiga de casa. Olha só, agora a gente vai pegar a estrada, vamos até a metade norte do estado, vamos até Santa Rosa, conhecer o meu xará, o Gabriel Brutti, que é um biólogo, que está liderando o projeto Dispersar, um projeto muito interessante que a gente vai abordar a partir de agora, que já catalogou mais de 250 aves. Para isso, ele está aqui conosco, o Gabriel Brutti, que é biólogo. Boa tarde, Gabriel. Bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde, Gabriel. É um prazer estar aqui com vocês, falando com o pessoal de casa também. E é uma honra estar apresentando o nosso projeto Dispersar aí, né? Dispersando as nossas sementes do bem pelo Rio Grande do Sul afora. Gabriel, começo te perguntando, te peço que conte um pouquinho a tua trajetória, né, dentro da biologia, o que te levou a escolher essa área de trabalho e de estudo também, né? Ótimo. Bom, tudo começou muito cedo então, Gabi. Meus pais eram agricultores, né? Trabalhavam na roça. E aí, quando eu tinha 5, 6 anos, meu pai estava passando o seu arado lá na roça dele e acabou machucando uma coruja buraqueira, um filhote. Aí ele trouxe até nós, coruja buraqueira, a gente cuidou dela. E a partir daí a gente começou a ter um sentimento um pouco diferente, assim, pelas aves e pela natureza, né? A gente cuidou dessa espécie, a gente conseguiu soltar ela, né? E um tempo depois aconteceu a mesma coisa com o quero-quero, né? Ele acabou machucando de novo, trouxe para nós, cuidamos eles e soltamos. E aí esse amor pelas aves começou a crescer, né? Desde muito cedo. Mas a grande parte da minha infância, né? Eu lembro que eu cacei boa parte, porque ninguém falava para mim que estava errado, que era errado caçar, né? Ninguém chegava para mim e entregava um binóculo, ó, vai lá que observar aves é legal. Não, eles pegavam diretamente o bodoque lá, ó, vai caçar. E na minha cabeça aquilo era a coisa certa a se fazer. E era uma maneira diferente para mim estar em contato com a natureza, né? Então, bah, eu tô indo pro mato, tô indo para caçar, mas eu tô dentro da natureza, né? E ninguém falava que isso era errado para mim. E depois eu cansei de caçar as aves, né? E na minha adolescência comecei a aprender elas, né? E aí eu queria escutar o canto, né? Queria cuidar delas, enfim, uma relação bem egocentrista, assim, né? De querer prender o bicho, de prender a liberdade dele para a gente escutar somente o canto. E através disso eu comecei a parar para pensar assim, poxa, isso lá com os meus 12, 13 anos, né? Não é legal. Se eu gosto tanto dos bichos, se eu gosto tanto da natureza, por que eu vou caçar e prender eles, né? E aí eu comecei a ter uma outra percepção assim sobre a natureza e a querer buscar materiais, querer buscar mais informações sobre as aves e querer observar elas ao ar livre, né? Querer observar elas livremente. Então eu me mudei para São Paulo em 2015, né? Eu já tinha meus 18 anos mais ou menos. E aí lá eu conheci o Coaves, o Clube de Observadores de Aves de Sorocaba. E lá a galera observava passarinho, né? E eu fiquei vidrado com aquilo, fiquei muito feliz assim. E aí a galera se reunia durante os finais de semana, durante o período da manhã ali no sábado, para rever passarinho. Aí o pessoal fotografava, fazia as listas, gravava, e aquilo era o máximo. E aí, quando eu retornei para Santa Rosa, eu pensei, poxa, eu quero fazer isso que o pessoal estava fazendo lá aqui na minha cidade, porque aqui não tem. Quero poder mostrar para as pessoas também um pouquinho mais da nossa avifauna, um pouquinho mais da nossa riqueza dessa biodiversidade que a gente tem aqui e que a gente não presta atenção, que a gente não valoriza, que a gente não conhece. E aí, através dessa vontade, dessa ânsia, a gente criou o projeto Dispersar, né? A gente começou a documentar os fragmentos florestais aqui da nossa região, a fazer as observações de aves, né? A plotar essas listas em sites de ciência cidadã, né? O eBird, o Wikiaves aí, e a conhecer pessoas que também observavam, como o pessoal do Ave Missões Santo Ângelo, que também é um clube de observadores de aves, que são grandes amigos e grandes parceiros nossos. E através daí a gente foi fazendo as observações e levando isso para as escolas também, né? Hoje a gente já trabalhou com mais de 20, 30 escolas de toda a nossa região, mais de 1.000 crianças observaram aves conosco, então o projeto está engatinhando e está crescendo cada vez mais. Como é que se dá o andamento do projeto? Tu estavas comentando dessa observação que vocês fazem com as aves, mas também tem toda a questão de catalogar, né? Exato. Então, quando eu retornei em 2015, eu comecei a fazer o técnico em meio ambiente aqui no Instituto Federal Farroupilha Campus Santa Rosa, né? Foi meu primeiro técnico que eu fiz. E aí, os professores também me deram um suporte, me deram um apoio para partir para o lado um pouco mais científico da coisa, né? Para mim ingressar dentro dessa área da pesquisa também. Então, através daí, depois do técnico, eu ingressei na biologia também,
né? Os professores me ajudaram muito, foi muito importante para mim dentro dessa caminhada, e a gente começou a fazer essas parcerias, com projeto de pesquisa, projeto de extensão, né? Então a gente demarcava as áreas primeiro, ia fazer as observações, né? Postava as fotos em redes sociais, em sites de ciência cidadã, como eu havia lhe falado anteriormente, e através daí foi crescendo, né? As pessoas foram vendo um pouquinho mais dessa diversidade de espécies que tinha aqui na nossa região e começaram a ficar curiosas também conosco. E através dessa ânsia das pessoas, a gente quis levar cada vez mais para a nossa sociedade, para mostrar para eles as espécies de aves que ocorrem aqui na nossa região. Muito interessante é que o teu trabalho, né, Gabriel, ele engloba tanto a questão da biologia, mas tu também és fotógrafo, né? Então isso acaba aliando, né, na hora dessas pesquisas que tu faz, né? Exato, é muito importante assim a gente casar os três pilares, né? A pesquisa, o ensino e a extensão. E dentro da minha área, que é a fotografia, né, eu consegui casar muito bem certinho, né? Porque a fotografia, ela é uma maneira de divulgar um pouco mais as espécies e é uma maneira de sensibilizar as pessoas, né? Porque eu costumo falar, né, Gabriel, que a gente não preserva aquilo que a gente não conhece. Então, através da fotografia, a gente mostra para as pessoas um pouquinho da diversidade de espécies que a gente tem. Inclusive, a gente tem hoje uma exposição fotográfica que se denomina Exposição Fotográfica Entre Nós, que são algumas das espécies daqui da nossa região que a gente leva essa exposição para as escolas para mostrar um pouquinho mais dessa diversidade também. E Gabriel, nessas tuas saídas a campo, tu te concentras mais aí na região de Santa Rosa ou tu já andou por outros locais também? As observações são feitas mais na região de Santa Rosa, né? Mas a gente já está expandindo um pouquinho mais. Agora a gente já tem um projeto muito importante com a MUFRON, que é a Associação dos Municípios da Fronteira Noroeste. Então a gente vai fazer o trabalho de amostragem nos 20 municípios da região, né? Então a gente vai expandir um pouco Santa Rosa aqui para registrar essas espécies, né? Mas já fiz observações em outras partes do estado, mas a gente faz observações mais aqui dentro da nossa região. E também trabalha com as escolas mais aqui da nossa região também. Falar justamente nas escolas, né? Tu estavas comentando que já foi num número até bem grande, né, de escolas. Como é que tu vê essa percepção dos estudantes, das crianças, né? Tu chega lá, apresenta o projeto, mostra o que vocês têm e o que tu tem de retorno deles, assim, aquele olhar curioso, né? Aquela descoberta que eles fazem junto contigo. Exato, Gabi. Eu costumo dizer que quando tu apresenta uma espécie para uma pessoa, é como se estivesse apresentando uma nova cor, né? Um novo sentido, um novo olhar. Então é muito marcante para mim, assim, ver a criança pegando um binóculo, abandonando muitas vezes o bodoque e pegando o binóculo, abrindo um livro, um guia fotográfico das nossas espécies e estando curiosa para descobrir quais espécies de aves que tem ao redor da escola dela ou ao redor da casa dela, né? Então isso é muito mágico, assim, a percepção delas extrapola qualquer expectativa assim que eu possa ter, sabe? E é um retorno muito gratificante que a gente tem, porque a gente vê que a observação de aves ela não para somente nas nossas oficinas, elas continuam, sabe? Mesmo nós não estando presentes lá, a percepção delas para o meio ambiente se torna totalmente diferente depois das nossas oficinas, com toda certeza. E falando sobre o projeto agora, ele começou, logicamente, né, capitaneado por ti, mas ao longo desse percurso mais pessoas se juntaram, mais pessoas desenvolvem esse trabalho contigo. Como é que está essa questão do projeto hoje em dia? Hoje já não trabalho mais sozinho, né? Eu tenho parceiros que me auxiliam, né? O Ademir, a Débora e o Ayrton, né? Que são os novos integrantes do projeto, porque a gente não tem braço para fazer tudo sozinho, né? E o sonho só é vivido quando é coletivo. Então agora eles estão me auxiliando também, né? Para também dar conta de fazer tudo que a gente quer fazer, né? A gente está com vários planos para fazer vários materiais aí também. E também a gente tem o apoio do Instituto Federal Farroupilha Campo Santa Rosa, né, da minha professora Michele Brot, da Analice, da professora Luciane também, que dão um aporte fundamental para o nosso projeto seguir em frente. E, Gabriel, vocês nessas saídas que vocês têm de observação e de fotografia, tu já conseguiu observar alguma espécie em extinção? Já ocorreu algum fato nesse sentido? Ah, com certeza, Gabriel. Espécies ameaçadas, né, a gente não se orgulha muito de observar, porque o bicho está ameaçado, né? Está ameaçado é porque está correndo algum risco. A gente já observou diversas espécies aqui em Santa Rosa, né, como o caboclinho de papo branco, que é uma espécie do Pampa, mas que a gente pôde observar aqui. Nosso bioma é Mata Atlântica, né, mas
Aqui tem a área de transição entre Mata Atlântica e Pampa. E ele estava passando por aqui, né? Ele baixou e a gente deu sorte de registrar ele. É uma espécie que está em caráter vulnerável no estado, né? E também o Araçari banana, que é outra espécie que está vulnerável. E é uma espécie que só é encontrada em grandes fragmentos florestais, né? Em florestas bem preservadas. O pica-pau-rei, o pavó, o gavião-gato, né? E diversas outras também. Então, grande parte das espécies ameaçadas estão atreladas também aos habitats mais conservados. E não adianta apenas a gente observar essas espécies, né? A gente tem que saber o que a gente pode fazer para preservar elas também. Agora, só fotografar e registrar e postar é legal, é importante, mas é mais importante ainda é fazer alguma coisa por elas, né? Tá certo, Gabriel, te agradeço por estar aqui conosco, compartilhando esse conteúdo, esse conhecimento, e eu te convido para que, para a gente já encaminhar para o final dessa entrevista, que tu deixe teu recado para quem está nos assistindo, para quem está despertando, né, esse conhecimento, né, quem está assistindo e pensou, opa, que legal, tem como conhecer mais, né, tem rede social, tem como se engajar no projeto, e eu queria que tu deixasse também o teu recado de preservação do meio ambiente tão importante hoje em dia. Ah, com certeza. Quem quiser nos seguir, então, é @Projeto Dispersar lá no Instagram. A gente está construindo um site também que vai acomodar todos os nossos projetos, tudo aquilo que a gente faz. E a mensagem que eu deixo para o pessoal de casa que está nos assistindo é: observem o que tem ao redor de vocês, né? Prestem atenção naquele canto que vocês escutam pela manhã, no final da tarde, ou a qualquer momento do dia, né? A gente não precisa fazer viagens estupêndas para ver passarinho. Basta a gente abrir a nossa janela e abrir os nossos olhos para enxergar essa beleza que vive ao nosso redor. E só assim que a gente vai conseguir se conectar com o nosso meio que a gente está e, consequentemente, preservar ele também. Tá certo, Gabriel. Obrigado e bons trabalhos aí para vocês. Um abraço para vocês aí. Tá certo. Então, Daniel, o amigo e amiga de casa que estão nos acompanhando devem ter se perguntado mais sobre o projeto. Tá aí, é só buscar, é só se inteirar e saber mais. Hoje em dia é tão importante tudo isso, né? Dá uma olhadinha aí no teu pátio, na região da tua casa, quem sabe tem alguma coisa, alguma espécie, alguma coisa que seja legal registrar de natureza, de fauna, de flora e também das espécies. O Gabriel de Santa Rosa, o Gabriel de Cachoeira, fico por aqui, te devolvo, Daniel, volto contigo pro estúdio.